Um boneco inofensivo ou a chave para um mistério sombrio? Hoje mergulhamos em uma história onde realidade e pesadelo se misturam, e um simples presente de aniversário desencadeia eventos que ninguém poderia prever. Prepare-se, porque este é um tipo de história que vai deixar você olhando duas vezes para qualquer brinquedo esquecido no canto do quarto. Olá, bem-vindo ao Só Cinema. Hoje vamos recapitular o filme Pinóquio, o Perverso. Em uma noite chuvosa em Tampa, Flórida, um policial encontra um carro parado em uma estrada lamacenta. A cena se torna ainda mais intrigante quando o oficial percebe manchas suspeitas em um pano dentro do veículo e segue uma trilha que o leva até Vicente Guedal. Armado com uma pá, Vicente é confrontado pelo policial, que ordena que ele a largue imediatamente. Na manhã seguinte, a perícia descobre algo assustador: um corpo enterrado em uma misteriosa escultura de madeira do Pinóquio. 5 anos depois, Jennifer Garrick, advogada de Vicente, trabalha para reduzir sua pena. Ela argumenta que a condenação foi baseada em suposições e não em provas concretas. Enquanto isso, em casa, sua filha Zoe enfrenta pesadelos após ver imagens perturbadoras dos casos que Jennifer analisa. Apesar das tentativas de Jennifer de reconfortá-la, Zoe evita falar sobre sua situação familiar. No dia seguinte, Jennifer revisa os arquivos do caso de Vicente e se depara com a escultura de madeira do Pinóquio em seu escritório. Com pouco tempo até a decisão do tribunal, o juiz decide reavaliar o caso, abrindo a possibilidade de reduzir a sentença de Vicente. Quando Jennifer informa a decisão, Vicente revela que prefere aceitar o pior destino do que viver sem seu filho. Ele admite envolvimento em outros incidentes, mas Jennifer permanece cética, especialmente ao questioná-lo sobre a escultura do Pinóquio. Vicente explica que a escultura foi um presente de aniversário para seu filho, demonstrando o quanto ele o amava. Jennifer começa a suspeitar que Vicente conhece o verdadeiro culpado, mas ele se recusa a falar, implorando para que ela o deixe em paz. Enquanto isso, Zoe enfrenta dificuldades na escola e é provocada por Beth, resultando em um confronto físico. Durante o incidente, Zoe quase machuca a colega de forma grave, e Sofia, a babá, percebe algo estranho, mas Zoe desconversa. Na terapia, o Dr. Edwards tenta ajudar Zoe a enfrentar seus pesadelos e a perdoar para encontrar paz, mas ela evita o assunto. Mais tarde, Jennifer confronta Zoe sobre o incidente e tenta impor limites, mas a situação fica tensa, levando Zoe a se isolar em seu quarto. Sofia tenta confortá-la, explicando que sua mãe está apenas sobrecarregada com o trabalho. No tribunal, o juiz Allen nega o recurso de Vicente, confirmando sua sentença. Jennifer, profundamente abalada, procura consolo com um padre e confessa sua culpa, além de compartilhar os crescentes pesadelos de Zoe. Embora Barry tente tranquilizá-la, ela acredita que Vicente está protegendo alguém. Mais tarde, Jennifer se prepara para a festa de aniversário de Zoe, mas se surpreende ao encontrar o boneco de Pinóquio entre os presentes. David explica que pensou ser um presente para Zoe, já que ela o viu antes de ele conseguir embrulhá-lo. Durante a celebração, Zoe posa feliz com o boneco, embora Jennifer saiba que ele deveria estar em seu escritório. Após a festa, David e Jennifer relaxam, mas Zoe interrompe, segurando o boneco e pedindo para dormir com ele. Naquela noite, enquanto Jennifer e David ficam mais próximos, Zoe abraça o boneco e faz um pedido, que ele fosse real, para que ela não se sentisse tão sozinha. Na manhã seguinte, Sofia encontra um boneco na cama de Zoe e é surpreendida pela reação de Zoe, que a repreende por tocá-lo. Na terapia, Zoe confessa seu medo de que David tome o lugar de seu pai na vida de sua mãe. Jennifer, tentando melhorar a relação, surpreende Zoe com seu presente verdadeiro e insiste em devolver o boneco. Zoe, frustrada e magoada, revela sua dor pela ausência do pai e implora para que a mãe a compreenda, temendo perder ainda mais. Naquela noite, Zoe pergunta a Pinóquio se ele vai deixá-la sozinha.
Apesar de não receber uma resposta, ela se convence de que ele disse que não e adormece. Mais tarde, ao ouvir passos, Zoe vira-se e vê o boneco ao lado da cama. Sentindo uma estranha conexão, ela permite que ele fique. Na manhã seguinte, Jennifer descobre que Zoe levou Pinóquio para a escola, apesar de já ter sido avisada para devolvê-lo ao escritório. Jennifer também encontra outra boneca que Zoe aparentemente escondeu debaixo da cama, com sinais de danos. Na escola, Zoe é provocada novamente por Beth e seus amigos, que jogam Pinóquio por cima de uma cerca. Quando Zoe o recupera, ela testemunha um acidente estranho. O ancinho usado para pegar o boneco se prende na bicicleta de Beth, fazendo-a cair na frente de um ônibus. Milagrosamente, Beth sobrevive, mas Zoe, com Pinóquio em mãos, observa a cena em silêncio antes de sair apressada. Jennifer, mais tarde, acusa Barry de ter colocado o boneco em seu carro como brincadeira, mas ele nega qualquer envolvimento. Ela recebe uma ligação do Dr. Edward, que sugere que Zoe não seja separada do boneco, já que parece emocionalmente apegada a ele. De volta para casa, Jennifer confronta Zoe sobre o incidente na escola. Zoe explica que Pinóquio estava com ciúmes de outro boneco de aniversário e que estava apenas tentando protegê-la de Beth. Jennifer tenta entender a situação enquanto permanece ocupada. Enquanto Jennifer trabalha até tarde e Sofia tira o dia de folga, David cuida de Zoe. Naquela noite, Zoe conversa com Pinóquio em seu quarto, sentindo que ele responde em sua mente. Ele a avisa para manter segredo sobre suas conversas e promete resolver a situação com David para que possam ser uma família. Mais tarde, Zoe percebe que Pinóquio desapareceu e alerta David, dizendo que ele deve estar no porão. Quando David desce para procurar, as luzes se apagam e a porta do porão se fecha de repente, fazendo-o cair da escada e perder a consciência. Zoe liga para a emergência, mas Jennifer percebe algo estranho no comportamento dela. Confrontando Pinóquio, Zoe percebe que ele mente sobre o ocorrido quando vê seu nariz crescer. O boneco insiste que tudo o que faz é para que a sua mãe tenha mais tempo para eles. No dia seguinte, Zoe tenta dar a Pinóquio um grilo, acreditando que isso poderia dar consciência a ele. Mas Sofia alerta sobre os perigos de confiar no boneco. Enquanto isso, no hospital, Jennifer enfrenta a decisão difícil de remover o suporte de vida de David. De volta para casa, Jennifer recebe imagens do Dr. Edward, mostrando Zoe conversando com Pinóquio. Ao confrontar a filha, Zoe admite que tentou visitar David, mas acredita que o boneco pode ter ido até o hospital sozinho. Jennifer decide trancar Pinóquio no porta-malas do carro e procura a ajuda de um padre. O religioso compartilha sua crença de que o boneco pode estar conectado a forças que influenciam outros a cometer atos sombrios. Jennifer começa a se preocupar com a segurança de Zoe e dela própria. Enquanto isso, Zoe, aterrorizada após encontrar o grilo esmagado, entra em pânico e grita, assustando Sofia. Na confusão, Sofia deixa cair um copo e, ao tentar se aproximar de Zoe para acalmá-la, é subitamente atacada por um objeto pesado que a deixa inconsciente. Quando Jennifer chega em casa, encontra a casa às escuras e envolta por uma atmosfera de tensão. A tempestade lá fora intensifica o clima sombrio. Ela encontra Sofia caída no corredor e, em choque, percebe que algo está muito errado. Zoe foge e Jennifer a segue até a sala de estar, onde encontra sua filha segurando o objeto ensanguentado. Zoe, em um estado confuso, afirma que tudo está seguro agora, mas logo foge novamente. Jennifer, então, percebe Pinóquio na escuridão, segurando uma faca e gritando enquanto avança em sua direção. Jennifer se tranca em um quarto, mas o boneco começa a esfaquear a porta, ferindo-a no processo. Desesperada, ela pede a Zoe que saia da casa imediatamente. Quando o silêncio toma conta do corredor, Jennifer decide espiar pela porta, mas é surpreendida por Pinóquio, que a empurra. Após lutar para se livrar do boneco, Jennifer corre para a sala de estar ao ouvir os gritos de Zoe. Pinóquio tenta atacá-la novamente, mas ela o joga contra uma mesa, quebrando o vidro. Porém, ao olhar ao redor, Jennifer percebe que Zoe está ausente
deixando-a confusa e emocionalmente abalada. Mais tarde, Jennifer desmaia exausta e ferida. Quando acorda, descobre que Zoe foi internada em uma instituição mental em Tampa. Durante uma conversa com o Dr. Edwards, ele insiste que o comportamento de Zoe é um resultado de um trauma e não de algo sobrenatural. Jennifer, no entanto, permanece convicta de que algo além de sua compreensão estava envolvido e promete tirar sua filha de lá. O Dr. Edwards, observando em silêncio, parece esconder algo, enquanto o mistério em torno de Pinóquio permanece no ar. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!